No Dicas de RPG de hoje você vai entender melhor a manobra agarrar, o que dá para fazer, alguns truques que você pode utilizar durante o combate. Vambora! A manobra agarrar, ela era muito complicada em todas as outras edições do D&D e na edição do D&D quinta edição ficou muito mais simples, ela ficou simples às vezes até demais e você pode deixar passar alguns truques interessantes que dá para utilizar com a manobra agarrar. Primeira coisa, vamos ler essa manobra para você poder entender. Bom, a primeira coisa, quando você está utilizando a manobra atacar, você pode substituir um dos seus ataques pela manobra agarrar. Essa é uma das coisas que eu já pensava que era diferente, tá? Você não substitui toda a sua ação, só apenas um dos seus ataques. Então, se você tiver múltiplos ataques, você pode tentar agarrar múltiplas vezes. Você só substitui um dos seus ataques. Então, para você tentar agarrar, você não pode agarrar alguém que seja mais de uma categoria maior do que você. Então, se você for médio, no máximo alguém que é grande, e você faz um teste de força, atletismo, e a pessoa que vai resistir pode fazer um teste de atletismo, ou se for aquele cara mais rápido, se for um ladino, se for um bardo, pode tentar também com acrobacia a resistir o seu ataque. Você tem que tirar um número maior do que o outro, então se empatar, você não consegue agarrar. Além disso, você tem que ter uma mão livre. Lembra, se você for substituir um dos ataques, você pode primeiro atacar com as duas mãos, depois o segundo ataque você soltar uma das mãos de uma arma de duas mãos, por exemplo, e realizar a manobra agarrar. Então você tem que ter uma mão livre. Se você está usando um arco, não tem jeito de você agarrar o outro. Esse é o básico. Se você passar, o alvo está na condição agarrado. O que significa isso? Basicamente, o deslocamento dele, o movimento dele se torna zero. Então ele não pode mais se movimentar por vontade própria. Então o movimento do cara se torna zero. Você fala assim, nossa, mas que porcaria. Mas calma lá, ainda tem algumas coisas que dá para você utilizar. Primeiro, a pessoa que agarrou, ele pode movimentar o agarrado na metade do seu deslocamento obrigatoriamente, tá? Então vamos supor que tem numa condição um guerreiro que está vigiando uma porta, né? E atrás dele o mago jogando magia em vocês. Se alguém agarra esse guerreiro, ele consegue arrastar ele saindo, tirando ele da porta e dando uma vantagem tática dos seus amigos simplesmente ficarem em volta do mago e destruírem ele rapidamente. Outra coisa que pode acontecer, se você agarra alguém e está perto de um precipício, você pode deslocar metade do seu deslocamento, que para a maioria das pessoas vai ser aí 4,5 metros, e você pode largar o outro sem gastar ação nenhuma. Então você pode aumentar um dano de queda aí na situação, jogando o cara de um precipício, por exemplo, ou levantando o cara acima da sua cabeça e jogando ele de um lugar mais alto. Tá? Isso pode dar um dano de queda a mais. Se você foi agarrado pelo outro, como que você pode se livrar disso? Você precisa gastar a sua ação para tentar se libertar. E você pode usar teste de força atletismo ou acrobacia para poder tentar sair daquilo. Então isso já é interessante. Na hora de fazer o agarrar, você gasta apenas um dos ataques. Mas na hora de resistir, de se libertar, você precisa utilizar a sua ação completa. Então às vezes você está prejudicando a outra pessoa que não pode agarrar. Um segundo detalhe. Tem outras formas de você sair de um agarrar, que é quando a pessoa ela é movida contra a vontade dela. Então, por exemplo, eu e o Ber falamos da classe lá do bárbaro que empurra os outros 1,5 metro. Ele pode usar esse empurrão obrigatório para poder acabar com a manobra agarrar. Tá? Então, isso é uma das coisas que dá para fazer. Ou quando você tem esse efeito por magia. Né? Se você usa Thunder Wave, por exemplo, que é onda trovejante, ele faz com que as pessoas que falham no teste sejam empurradas por 3 metros. Então, se ele empurrado automaticamente, a manobra agarrar acaba, e aí você poderia, por exemplo, sair correndo, sair de perto daqueles atacantes. Então, a manobra agarrar ela deve ser utilizada para você ganhar vantagem tática de posicionamento. Você agarra necessariamente alguém e coloca ele num lugar muito pior. Envolve o mago, o clérigo, coloca ele num lugar desvantajoso para ele, aquele monstro que tem alguma vantagem técnica para ele não atacar, por exemplo, o mago do time que está ali próximo. Você pode segurar ele num ponto em que o movimento dele vai ser zero. Quando você está escutando esse vídeo, está gostando? Aproveita e se inscreve, cara. Se não é inscrito ainda, se inscreve no canal, cara. Recebe os vídeos tudo aí. Vambora, vamos continuar com o vídeo. E a segunda coisa interessante. Existe uma manobra no D&D chamada shove, ou empurrão. O que o empurrão faz? Você faz um teste também de atletismo contra o acrobacia ou atletismo do alvo, que pode simplesmente sair da frente ou então ser mais forte que você. E quando você ganha o teste, você tira mais do que ele, você pode colocar o cara na posição caído ou empurrar ele 1,5 metro. Por que isso é interessante? Porque se o cara está na condição caído, ele vai ter desvantagens em todos os ataques corpo a corpo que ele faz.
ele vai ter, todo mundo que tiver corpo a corpo nele vai ter vantagem, tá? E ele precisa gastar metade do movimento para levantar. Mas o que acontece se você tiver agarrado ele? Ele não tem movimento para se levantar. Então ele fica ali na condição de caído, com desvantagem no ataque e todo mundo atacando ele com vantagem. Isso pode ser muito útil durante um combate. Não é uma criatura que é difícil de acertar, por exemplo, você pode permanecer, fazer um jiu-jitsu nele lá, deixar ele no chão e aí todo mundo vai ter vantagem de atacar ele, você vai acabar com a luta muito mais rapidamente. Ou se tiver outros tipos de habilidade, mágicas, que façam com que ele esteja com movimento zero, também ele não vai ser possível levantar. Bom, então quais são as melhores classes para poderem utilizar dessa habilidade? Primeiro, eu lembro, obviamente, do querido Bárbaro. O Bárbaro ele tem uma vantagem muito grande, que ele tem vantagem nos testes de força. Então, durante a fúria dele, ele vai ter vantagem nos testes de agarrar. Outra classe muito interessante é o Guerreiro, que tem o Action Surge, que dá mais ataques para ele, que dá outro turno para ele. Então, ele pode fazer vários testes de agarrar e de jogar o cara no chão. Existe um talento muito interessante que é o Shield Master, se o cara usar escudo, que depois de um ataque ele pode fazer um teste usando bônus action para poder derrubar o cara no chão. Então se ele faz esse teste, esse bônus, o cara cai, você faz um ataque, faz o teste para o cara cair, você pode agarrar ele e manter ele na posição caído durante os próximos turnos, enquanto ele não conseguir se libertar. Então são classes que têm maior facilidade em relação a isso. Tem um talento chamado de Imobilizador, é isso? Basicamente você ganha vantagem nos ataques contra uma criatura agarrada. Bom, ele pode fazer um novo teste de agarrar e deixar o cara imobilizado. Só que você também fica imobilizado. E além disso, você ganhar vantagem não é tão bom, porque simplesmente você pode derrubar o cara e ganhar essa vantagem, tá? Então, pra mim, não compensa. É melhor você manter o cara agarrado, derrubar ele, do que gastar um talento com isso. Então é isso. Deixa aqui como que você utilizaria essa manobra no seu jogo, como que o inimigo pode ser mais tático, arrastando o mago pro meio do problema, segurando o guerreiro e tirando ele de ação, deixando ele pra baixo. E dê suas ideias aqui pra nós, beleza? Afinal de contas, o Fantástico vive aqui.